Bom dia, pessoal. Olá, bom dia a todos. São 7h30. Vamos começar mais uma reunião semanal da disciplina de Urologia da Unicamp. E hoje temos 3 casos. João, por favor, pode começar com o primeiro. Bom dia a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Bom dia a todos, sou o João, R5 da Urologia aqui da Unicamp. Então, só um convite a vocês aí para seguirem as nossas páginas, tanto no YouTube quanto no Instagram, onde a gente compartilha os vídeos das reuniões. Então, a reunião de hoje, o professor Renato Nardi na orientação. Primeiro paciente JAP, 62 anos, paciente do sexo masculino. É um paciente com uma doença renal policística, que está fazendo diálise há 3 anos. É um paciente que mantém aí uma diurese residual de 2.000 ml em 24 horas, mas ele tem uma queixa importante de uma dor abdominal e hiporexia já há uns 3, 4 anos, devido ao volumoso tamanho dos rins. Ele afirma um incômodo pior à esquerda e nega hematúria ou infecções urinárias. De antecedente, ele tem aumento benigno da próstata, doença renal crônica, uma hérnia rafia inguinal bilateral e cirurgia para vasectomia. Faz uso de aspirina, reposição de ferro, doxazosina, dipirona e codeína e não tem nenhuma alergia. No exame físico, o paciente tem um abdômen bastante globoso, indolor, porém os rins são palpáveis bilateralmente. À direita, o rim consegue chegar até o nível da crista ilíaca e à esquerda, o rim é palpável até 3 centímetros abaixo da crista ilíaca. O paciente possui um ultrassom de abdômen total, consegue identificar esses rins policísticos bilateralmente, com o direito medindo 16 centímetros e o esquerdo medindo 21,7 centímetros. Laboratoriais, o paciente tem um HB de 10, a urina é normal e possui uma creatina de 8. Então, aqui, primeira coisa, um paciente que tem uma queixa de dor lombar crônica e ultrassom com aquela imagem, e um exame físico com cisto palpável, com um rim palpável. Fábio, queria fazer uma pergunta para você. Num quadro desse, qual que é o primeiro diagnóstico que vem na sua cabeça? Professor, então, paciente com dor lombar, rim palpável, acho que a gente tem que investigar algum quadro infeccioso ou um cálculo associado. Então, solicitaria uma tomografia nesse caso. Ele tem aquele ultrassom. Você pode voltar um pouquinho, João, o ultrassom? Dê uma olhada nesse ultrassom. A gente já pode bater o martelo em algum diagnóstico para esse paciente? Lembrar que é uma dor lombar que não está aguda, não está com febre. É uma coisa mais arrastada. Olha esse ultrassom. A gente pode bater martelo em algum diagnóstico? Com esse ultrassom a gente consegue ver múltiplos cistos aí, nesses rins. Perfeito. Quantos anos ele tem? Já está na 4ª, 5ª década de vida. 6ª década. Vários cistos, impalpável. Então, isso é uma doença policística e está com dor crônica. E agora? O que a gente pode fazer para esse paciente inicialmente? Renato, acho que falta informação do fígado. Geralmente, os pacientes têm o fígado com lesões císticas. Ele não tem, professor. O fígado dele não tem lesões císticas. Exato. Estamos no momento. Conduto para esse paciente. Então, ele tem insuficiência renal, dor e o rim bem grande e palpável. O que a gente pode fazer para esse paciente agora? Nesse momento aí, paciente com dor, é uma indicação de nefrectomia desse rim. Uma das indicações do paciente policístico. Perfeito. O que foi feito? Eu discordo. Eu acho que tem que ver a história do paciente. Muitas vezes rompe um cisto, tem dor. Eu não sei se essa dor é transitória. Está faltando a história até incompleta. Eu coloquei aqui. A história é dor crônica com hiporexia. Mas há quanto tempo isso? Ele tem 3 a 4 anos de dor já. É uma dor crônica que ele tem e tem bastante dificuldade alimentar por empachamento. Exato. Não parece ser alguma coisa agudizada, um cisto que infectou, que rompeu. Parece alguma coisa crônica. E é grande, está com insuficiência renal. Ele acompanha no ambulatório pré-TX, tem programação de transplante renal, porém a gente solicitou uma angiotomografia para uma melhor avaliação. Ele possui artérias renais duplas bilateralmente e os rins bastante aumentados. O ultrassom ele acabou fazendo uma redução aí do tamanho do rim, falou 14 a 16 centímetros, e na angiotoma ele demonstrou um rim direito de 30 centímetros e um rim esquerdo de 34 centímetros. Deixa eu colocar a angiotoma aqui rapidinho para a gente... O fígado realmente não tem alguns pequenos cistos, mas não tem doença policística. E os rins bastante volumosos, com múltiplos cistos. A gente consegue ver
2 artérias renais dos 2 lados. Aqui a gente consegue ver as duas. E lá embaixo a gente consegue ver que o rim esquerdo ele se estende até abaixo da crista ilíaca. E é um lado em que o paciente tem uma queixa principal de dor. E não parece ter nenhuma coleção e não parece ter nenhum Cisto cisto mais roto. hiperdenso. Não, professor, ele não tem nenhum episódio também de crise de piora, de agudização dessa dor. E está na lista de transplante renal com uma insuficiência renal crônica. E agora? Um paciente que está com dor crônica, tem um rim volumoso, lista de transplante. O que a gente vai fazer para esse paciente? Pensando, Natália, você que já está fazendo bastante transplante, o que a gente pode pensar no futuro para esse paciente? Bom dia. Eu concordo com o Fábio aqui, um paciente com um rim que já não tem função, né? Ele está fazendo diálise, já em programação de transplante, com dor. A conduta é nefrectomia. Nefrectomia num rim desse tamanho, como que você pensaria na abordagem dessa nefrectomia para o paciente? Professor, aqui, assim, acho que vai muito realmente da experiência do cirurgião do serviço, né? Acho que a nefrectomia aberta vai muito bem. E a gente, mais recentemente, fez alguns casos laparoscópicos também, que também foram muito bem. Perfeito. Então, não tem uma contraindicação formal para fazer um procedimento menos invasivo, por exemplo? Não, de forma alguma, é muito bom, né? Todos os benefícios da cirurgia minimamente invasiva, menor tempo de recuperação, menos sangramento, também se aplicam aqui. Então, o que aconteceu nesse caso? Então, como o senhor comentou, a gente indicou uma nefrectomia laparoscópica para esse paciente, eu fiz com o professor Cristiano. Um cuidado que tem que ter é a passagem do primeiro trocáter aberto, sob visualização, evitar a punção com agulha de Verres. Aqui colocamos 2 trocáteres de 10 na linha mediana para fazer a troca da câmera, uma vez que era um rim muito volumoso, a gente teve dificuldade para visualizar o polo superior, só com a câmera ao nível da cicatriz umbilical. A gente consegue ver ureter e gonadal. Então aqui a gente começou a fazer, quando foi soltar o cólon ali do rim, a gente acabou trocando a câmera, a gente ficou mudando a câmera de posição para poder dissecar melhor o polo superior ou o polo inferior. Eu acho que isso aí foi uma dica do professor Cristiano que ajudou bastante na cirurgia. Já identificada a veia renal, a gente fez a dissecção da gonadal, a dissecção da mesma. Na dissecção superior, a gente conseguiu primeiro identificar a primeira artéria, a gente vai conseguir ver aí a primeira artéria póstero superior à veia renal. A gente depois isolou ela por trás e fez um clipe único para reduzir o fluxo sanguíneo no rim. Fizemos o clipe da veia renal e secção da mesma. E aí, após isso, a gente conseguiu terminar a dissecção do hilo, identificou a segunda artéria renal, que ela já era uma artéria menor. Essa é a primeira ainda que a gente está seccionando. E depois a gente conseguiu a visualização da segunda artéria renal e clipe secção da mesma. Tinha mais um vasinho aí que a gente acabou seccionando também após clipagem. Depois a gente fez a secção do ureter e descolamento do rim. Acho que a maior dificuldade é o descolamento da região posterior e superior desse rim. Não fica aderido, mas o volume do rim atrapalha um pouco. A gente acabou furando alguns cistos aí e aspirando o conteúdo para facilitar. E depois a gente fez uma abertura, um Gibson um pouco mais lateralizado, uma incisão pequena e conseguiu remover todo o rim. Era um rim bem volumoso. E uns 34 centímetros, 35 centímetros de rim. A equipe do professor Carneiro ajudou também enchendo o saco da cirurgia. E o aspecto final aí, a gente conseguiu um bom resultado para esse paciente. O Cristiano está na reunião? Bom dia, tudo bem, Renato? Bom dia a todos. Bom dia, eu Cristiano. Estou na reunião. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Cristiano, Bem, uma pergunta para você. Nesse rim policístico, você teria alguma dica para dissecção do hilo devido ao tamanho, ao volume do rim? Se você tem alguma estratégia de redução de volume, ou você leva uma cirurgia como uma nefrectomia total, convencional? Bem, eu acho que o primeiro questionamento é se vale a pena mesmo fazer a laparoscopia, uma vez que você vai ter que fazer uma incisão maior. O que a gente tem que lembrar é que esse paciente realmente é um paciente que vai ser transplantado. Então, realmente, a cirurgia minimamente invasiva diminui aí a taxa de transfusão e diminui, então, a sensibilização desse paciente para o transplante também. Então, isso é um outro detalhe que fala a favor de se fazer a cirurgia minimamente invasiva. Além disso, o Gibson vai ser usado para o transplante. Então, você tem uma incisão assim que é menor, que não tem
incisão de musculatura, e que é uma vantagem grande aí nesse caso. Agora, o outro ponto que eu coloco de vantagem também, você falou assim, como eu faço a abordagem. A abordagem, você tem que medianizar um pouco mais os trocartes, porque se você colocar mais para-retal, você vai ter dificuldade com o volume do rim. Então, como o João mostrou aí, você colocando o primeiro trocarte com a punção aberta, né, que é o risco de fazer o verres aí é realmente já ter uma lesão renal logo no início da cirurgia, e você coloca no epigastro uns 10 centímetros para cima, um outro trocarte de 10. Dessa maneira, você consegue triangular bem o polo superior com esse trocarte mais do epigastro, e o trocarte que você usa no umbigo, você consegue trabalhar no mesorrenal e trabalhar também no polo inferior. Outra dica também é colocar um trocarte mais ou menos na linha umbilical, um pouco para cima, para usar como tração do rim, sabe? Você tracionando o rim, jogando ele bem para a lateral, você consegue expor um pouco melhor aí o hilo, tá? Essa seria uma outra dica interessante nesses casos. Além do que o João colocou de eventualmente esvaziar os cistos, dando preferência para os cistos mais claros, lembrando que os cistos mais densos pode cursar com peritonite. Caso você rompa, você pode lavar a cavidade com soro e entrar com antibiótico, lembrando desse risco de peritonite na ruptura de alguns cistos, tá? Isso também é uma dica interessante. E outra coisa da experiência que a gente tem pegado às vezes, seccionar o ureter precocemente para girar o polo inferior para cima. Isso aí ajuda a esticar o hilo e você tem um acesso melhor ao hilo numa secção mais precoce do ureter, que é o que a gente não faz na nefrectomia habitual, você secciona o ureter no final. Então, essas seriam algumas dicas aí da situação, viu, Renato? Excelente. E uma pergunta, quando você não indicaria fazer uma laparoscopia num rim policístico? Olha, se realmente tem várias... eu acho que sempre pode tentar, sabe? A gente tem começado essa experiência aí. Ajuda, a dissecção do rim policístico não é muito difícil, tá? O rim realmente ele está mais solto. Então, se você iniciar e por acaso sentir que tem dificuldade, você não vai ter uma conversão mais difícil por isso. Então, assim, você pode iniciar, principalmente a dica é realmente fazer a punção aberta, a primeira punção aberta, para não começar a cirurgia já com alguma complicação, Pode né? Isso daí começar com ração, então. Perfeito. Ótimo, obrigado, Cristiano. Um abraço. Professor, queria aproveitar para fazer uma pergunta para o doutor Cristiano. Tem alguns grupos, a gente viu alguns artigos que estão fazendo embolização desses rins agora, né, pré-transplante, e eu queria perguntar, quando que o senhor acha que vale a pena fazer a embolização pré-nefrectomia ou até em vez da nefrectomia? Isso é interessante. Se você tem... assim, se você não quer, por acaso, fazer a cirurgia e o rim não é tão volumoso, o paciente não está com dor, não tem hematúria, não tem sinal de infecção, nada disso que indique a cirurgia, e você vai colocar simplesmente por ter espaço para o transplante, você tem uma redução na embolização de em torno de 15% a 20%. Nesses pacientes, redução do rim depois de 3 meses, né? Então, isso às vezes possibilita que você não faça a nefrectomia. Lembrando que a nefrectomia tem morbidade, 30% de morbidade e 3% de mortalidade. São doentes que são renais crônicos, que têm dificuldade de volume no pós-operatório, né? Então, realmente, em alguns casos, você pode, se é só pelo volume, você pode pensar na embolização. Uma outra situação é embolizar pré-nefrectomia. Também alguns grupos colocando que diminui sangramento e aí fazer a cirurgia uns 3 dias depois da embolização. Seriam 2 situações que você poderia pensar aí para fazer a embolização. Tá certo, obrigada, professor. Então, a cirurgia durou 3 horas, não teve intercorrências, um sangramento de 400 ml. A gente deixou um paciente com Jotovac,
No primeiro dia pós-operatório, o paciente estava bem, uma discreta dor na ferida operatória, já deambulando com boa aceitação da dieta, o dreno 40 ml. No segundo dia, o paciente dialisou, um dreno de 20 ml, a gente optou por retirada do dreno e alta hospitalar com retorno em 7 dias. O paciente retornou bem, sem queixas, afirma que estava conseguindo se alimentar um pouco melhor, assim, com essa redução de ocupação da cavidade abdominal, e também estava com uma sensação menor de empachamento após as alimentações. Uma discreta dor na ferida operatória, porém mantinha o uso da cinta abdominal. Cristiano, desliga o seu microfone, por favor. E agora, a cirurgia foi recente, o paciente vai retornar daqui 15 dias para a gente checar o laudo do anatomo patológico. Perfeito. Então, um caso de uma nefrectomia videolaparoscópica num rim policístico volumoso. Só uma pergunta, professor Cristiano, alguém quiser. Quanto tempo esperaria para fazer o transplante desse paciente? Pelo menos 3 meses. E provavelmente o Gibson, né, não vai atrapalhar nada, porque não houve dissecção dos vasos, né? Dos vasos ilíacos. Foi intraperitoneal e vai ser extra, né? Exatamente, vai ser extra. Então é um outro questionamento. Será que o Gibson atrapalharia ali para fazer o transplante? Nós vamos ter essa experiência em breve, em alguns casos, né? E realmente a impressão é que não, em outros grupos aí, porque não tem a dissecção dos vasos ilíacos. Excelente. Então, finalizamos o primeiro caso. Nosso próximo caso, paciente de sexo masculino, 64 anos. Um paciente que veio para a gente com queixa de há 2 anos, sintomas de jato fraco, gotejamento pós-miccional, esvaziamento incompleto e noctúria. Teve uma piora desses sintomas nos últimos 4 meses, nega infecções urinárias prévias, paciente casado e tem relações sexuais esporádicas, faz uso de sildenafila com boa resposta. Paciente tabagista e nega o uso de outros medicamentos ou alergias medicamentosas. Paciente no IPSS de 17, então sintomas moderados, e de qualidade de vida 3. Então ele é bastante insatisfeito assim com a qualidade da micção dele no momento. No exame físico, é um abdômen sem alterações, e no exame da próstata, ele tem uma próstata fibroelástica de 30 gramas, sem nódulos. Só fazer uma pergunta aqui antes, para o professor d'Ancona, que é uma coisa curiosa, uma pergunta curiosa mesmo, uma curiosidade clínica. Quando o paciente refere um gotejamento terminal, onde que a gente encaixa isso no IPSS do paciente? O IPSS não encaixa isso, ele tem falhas. Por isso tem outros questionários que estão sendo desenvolvidos, mais aplicados. Um deles é o ICQ meio Lutz, que você vê os sintomas de fazer enchimento, esvaziamento e pós-miccional. E se o paciente tem incontinência ou não incontinência. Alguns pacientes que têm aumento do bico da próstata, têm queixa de incontinência, às vezes que acontece por urgência ou que acontece por transbordamento. E no IPSS você não consegue classificar. Então é a falha desse questionário. E às vezes é o sintoma principal, né? Sim. E a gente não consegue graduar. Bom, e aqui então a gente tem um paciente, o resumo está aqui na tela, 64 anos, com sintomas e está incomodado com esses sintomas. André, o que você faria com um paciente desse? Parece um caso corriqueiro de consultório. Nesse momento, pedi alguns exames básicos para nossa investigação, pediria uma ureia e creatinina, uma urina 1 urocultura, se possível um ultrassom de próstata, principalmente poder aferir o resíduo aí pós-miccional. Como ele está com a predominância de queixas aí de esvaziamento, eu começaria para ele uma doxazosina ou uma tansulosina. Perfeito. Quais foram os exames que João? Só uma pergunta para o professor Carlos. Professor, o senhor nessa avaliação inicial, um paciente com esses sintomas, o senhor sempre pede fluxo livre para esses pacientes ou não? Não é necessário. Os guidelines não recomendam fazer de fluxometria. Você pode fazer fluxometria no segmento do doente. Perfeito. Então a gente pediu, como o André comentou aí, um ultrassom transabdominal da próstata, a gente optou por realização de um fluxo livre, pedimos exames de sangue e foi prescrito, como ele comentou, um alfa-bloqueador, a gente optou pela tansulosina para o paciente nesse momento. O paciente volta após 3 meses com alguns exames, ele falou que teve uma melhora dos sintomas urinários com o uso de alfa-bloqueador, porém disse que a ejaculação retrógrada estava incomodando bastante, teve uma melhora do IPSS para 12, porém ele falou que não desejava fazer uso de medicamento, ele tinha dificuldade em fazer essa adesão e desejava manter a função sexual com a ejaculação preservada. Então ele teve melhora no jato, nos sintomas de esvaziamento, porém continuava insatisfeito em relação ao tratamento.
uma creatina de 0,9, um PSA total de 1,5 com uma relação de 46% e a urina negativa. Só lembrar a importância do exame de urina, né? O paciente teve uma piora de sintomas aí nos últimos meses, então a gente tem que descartar esses sintomas. Um ultrassom, ele tinha um resíduo pós-miccional de 60 ml e uma próstata de 25 gramas. Isso, espera um pouquinho. Desculpa, professor. Só um minutinho. Professor D'Ancona, eu gostaria de ouvir também uma questão. O paciente está com uma ejaculação retrógrada, insatisfeito com a medicação. Primeira medicação que a gente fez para ele, um alfa-bloqueador. Primeira indicação, todo mundo sabe disso. Esse paciente aqui, que está insatisfeito, resposta parcial, o senhor pensaria em mudar de droga ou mudar de classe de alfa-bloqueador ou tentaria alguma outra estratégia terapêutica? Bom, o que se poderia usar aqui é o 5-alfa-redutase. A gente sabe que 5-alfa-redutase demora para fazer efeito. Os primeiros efeitos, assim, benéficos são a partir de 3 meses, 3 a 6 meses. Se o paciente está insatisfeito, você vai ter que negociar com ele esse período de insatisfação. Ele já tem uma certa disfunção erétil, o uso de inibidores de 5-fosdesterase. Se você falar que esse medicamento pode ter algum efeito sobre a função erétil dele, a aderência a esse medicamento vai ser um pouco difícil. Aqui ele está agora com a queixa de ejaculação retrógrada. Sim, você vai estar... Esse medicamento, 5-alfa-redutase, não tem problema de ejaculação retrógrada. Mas você normalmente tem que avisar a possibilidade de uma disfunção erétil, que em 3 a 6% dos pacientes pode apresentar com o uso da 5-alfa-redutase. E ele já tem um problema de função erétil, e a aderência a esse tratamento já está reclamando com a tansulosina, vai reclamar mais ainda com o outro. O senhor pensaria em trocar o alfa-bloqueador, trocar a tansulosina pela doxazosina, pensando numa menor ejaculação retrógrada, ou senhor? Ele também tem efeito da ejaculação retrógrada, talvez não tão intenso. Uma vez que ele está insatisfeito, eu não insistiria tanto no tratamento clínico. Perfeito. Então, um fluxo livre, um fluxo máximo de 9 ml, urinou 130. Excelente. Então, estamos nesse ponto. Não respondeu muito bem com o alfa-bloqueador, está insatisfeito. Já ouvimos o professor que realmente pode ser que demore mais para ele, se a gente mudar a estratégia terapêutica, e também não vai ter grandes respostas com outra medicação. E agora, o que nos resta fazer no paciente jovem, com uma próstata não tão grande? Quais são os tratamentos que a gente pode pensar? Natália, você pode... Bom, para pacientes que desejam manter a função ejaculatória, o que a gente vê hoje nos guidelines é eles sugerem fazer um urolift, né, nessas próstatas menores que desejam manter a função ejaculatória. Tá. Me fala uma coisa. Quais são as indicações que a gente tem para próstata pequena? Pensando em tratamento cirúrgico, que é o que parece que tá sendo encaminhado. O que a gente pode fazer? Por que o urolift logo de cara? Aqui, a gente poderia fazer uma prostatotomia, que é uma próstata pequena, poderia fazer o urolift, dos mais, assim, reconhecidos, né? Mas tem outras terapias minimamente invasivas que estão chegando agora, e elas não têm ainda tanta evidência nos guidelines, tudo, mas cada vez mais trabalhos mostrando aí os resultados. Então, daria para fazer outras terapias também, o iTind também é para próstatas pequenas, também poderia ser feito. Deixa eu ver se eu lembro alguma outra. Não, Coagulation? Muito pequena, né, essa próstata. Quais são os problemas, ou se existem, e quais são, em uma próstata pequena, num paciente jovem, nós pensarmos em fazer, por exemplo, uma cirurgia convencional de ressecção transuretral? Poderia ser feito para esse tamanho de próstata. A questão aí é mais esse desejo dele já manifesto de manter a função ejaculatória, né? Se ele já está insatisfeito com o alfa-bloqueador, a chance dele ter uma ejaculação retrógrada com a ressecção transuretral da próstata é muito maior. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto crucial. Se realmente a gente vai pensar em alguma coisa cirúrgica, o que ele está insatisfeito é com a ejaculação retrógrada. Qual tipo de modalidade mais invasiva que poderia preservar isso? Lucas, você levantou a mão, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Renato. Uma preocupação da RTU convencional quando a próstata é pequena é de ter uma esclerose, né, uma estenose de colo. Então, algumas pessoas advogam de fazer
deixando aí uma calha, né, uma área sem ressecar. Essa é uma opção. Mas, assim, nesse caso especificamente, para preservar a ejaculação, uma prostatotomia ou uma técnica minimamente invasiva das atuais, o Urolift é a que mais tem, né, evidência. Mas existem outras opções, como a ITIND, como a Natália falou, né? E tem outras vindo aí, né? Outras opções, né? O iTind é um dispositivo que você deixa ele aberto na próstata por uma semana e ele vai fazer uma calha, 3 calhas, e vai funcionar basicamente como uma prostatotomia, né? A gente tem que lembrar que a embolização também não interfere, a embolização prostática também não interfere na ejaculação, e estaria talvez um pouco mais indicada para próstatas maiores, para pacientes que têm hematúria, né? E lembrar que não é só para próstata pequena, né? O iTind está aí para próstata de 60 gramas, e o Urolift tem literatura aí até 100 gramas. Tudo bem que você vai precisar de muitos grampos e tudo mais, acaba sendo um fator negativo, principalmente pelo custo, mas teoricamente ela poderia ser para próstatas até maiores. Excelente. O que aconteceu aqui, João? Conta pra gente. A gente fez então um iTind aí com o apoio da Reno, disponibilizou para a gente realizou para esse paciente. Então, como o professor Lucas comentou, ele é um dispositivo que fica interprostático na loja prostática. Eles orientam deixar 5 dias. Então, ele vem com todo o aparato para você fazer a inserção do mesmo e tanta remoção. O paciente em posição de litotomia convencional, cistoscopia, a gente consegue ver uma próstata que não é tão grande, porém um colo vesical alto, que pode estar causando essa obstrução no paciente, sintomas, os meatos ureterais livres. Então a gente deixa a camisa do cistoscópio, retira a câmera e faz a inserção do dispositivo por dentro da camisa do cistoscópio, que mantém a bexiga cheia para você conseguir que ele tenha a correta abertura dentro da bexiga, e você vai inserir o dispositivo. E no segundo momento agora a gente vai tirar a camisa do cistoscópio e vai entrar com a câmera paralelo à haste do iTind para fazer o posicionamento do mesmo. Então agora a gente entra com a câmera paralela e a gente consegue identificar. É bem fino o material. Ele vem 2 cores, o azul é para ficar para cima, para ajudar no posicionamento, e o iTind ele tem uma lingueta. A gente vai posicioná-lo logo acima do vero, como demonstrei na imagem. É o posicionamento final ideal. Então a gente coloca o azul para cima, vem fazendo a tração sobre visualização direta. A gente vai ver o posicionamento dela próximo ali do vero. É mais uma traçãozinha, fica bem posicionado. Ele tem as 3 áreas de pressão, e que a intenção ao longo dos dias é fazer uma prostatotomia. Observar ao final do procedimento que ele não está aberto dentro do esfíncter, para o paciente não ficar perdendo urina nos próximos dias. Retira o cistoscópio, você tem um nozinho ali atrás, você solta, tira toda essa haste de silicone e o paciente fica com a corda exteriorizada e ele vem com o dispositivo para fazer a retirada após. Então, já vou demonstrar. Perfeito. Vamos, antes de demonstrar a retirada, uma pergunta. O senhor que operou, né, professor? O paciente. É fácil ver essa linguetinha como um marcador para deixar perto do vero montano? É muito fácil, o procedimento é muito simples e realmente a gente fica entusiasmado com esse método. Ele é 10 minutos, 15 minutos para você fazer, é rápido, simples, não sangra, fácil. Sedação, paciente? Foi feita uma anestesia. O primeiro caso hack, professor, no dia, mas eles orientam que pode fazer sob sedação. Foi o nosso primeiro caso, demorou um pouco mais, queria demonstrar, gravar tudo, mas então esses procedimentos minimamente invasivos estão vindo com grande força, porque são rápidos, fáceis de fazer, poucos efeitos colaterais e talvez até menos efeitos do que o medicamento. Perfeito. E o fio que sai pela uretra é como se fosse um fio de nylon, é bem maleável. Sim. No pós-operatório que vocês acompanharam, teve alguma queixa de alguma coisa que ele relatou? A própria empresa Rendo orienta a gente a deixar com uma analgesia um pouco mais potente, que os pacientes podem ter um pouco mais de desconforto. Principalmente desconforto, ele falou que ao sentar. Então, se sentasse em superfície muito rígida, ele tinha um desconforto um pouco maior, mas nada que impossibilitasse, com analgesia de pirona anti-inflamatória, ele falou que teve uma boa evolução. Qual que é? Como que ele funciona?
ele não funciona somente para a expansão radial da uretra prostática, né? Qual que é a finalidade desse ITIND? O que ele vai fazer na próstata? A finalidade dele é fazer uma isquemia das áreas onde tem a compressão e fazer como se fosse uma prostatotomia daquela região para você ter uma melhora do fluxo. Então são 3 hastes que ficam comprimindo e isso vai fazendo 3 calhas na próstata. Perfeito. Essa é Perfeito. o que a gente quer. Isso que a gente deseja. Ele retornou no 7º pós-operatório para retirada do dispositivo, falou que estava urinando bem em uso do dispositivo, não teve nenhuma queixa maior. A retirada do dispositivo, então a gente faz, ele vem com um fio guia, você passa dentro de uma sonda de preferência de silicone, que é um pouquinho mais rígida, uma sonda 24, você amarra, entra com a sonda até o colo vesical e faz a tração do mesmo, ele vai desarmar e entra para dentro da E essa sonda. sonda já é do kit dele. A sonda não, o guia que a gente passa por dentro, que vem essa alça para amarrar no fio é do kit. Certo? Então você tem que guardar isso aí. Tem que guardar o kit, exatamente. A gente deixou guardado aqui no armário. Então, o paciente urinou e a gente pediu um fluxo livre para o retorno. O paciente realizou o fluxo livre, conseguiu urinar 500 ml com um fluxo máximo de 20 ml. Aí a gente teve uma melhora importante do fluxo máximo, lembrando que no pré-operatório era um fluxo de 9. O paciente retorna bem no 20º dia pós-operatório, estava bastante satisfeito com o IPSS de 5 e falou que manteve função sexual, resolveu a ejaculação retrógrada depois que suspendeu o uso do alfa-bloqueador. Bom, excelente. A resposta inicial foi muito boa, né? A pergunta é quanto tempo que isso pode ser mantido. Tem algum dado, professor, sobre o ITIND, sobre isso? Já tem dados mostrando que os resultados são estáveis por 5 anos. 5 anos. Inclusive, é semelhante à prostatomia. A prostatomia são 5 anos, ou até mais, entendeu? Depende. A gente não sabe como é que vai evoluir esse crescimento da próstata, que isso pode voltar a crescer e voltar a ter sintomas. Mas 5 anos ou mais é uma boa sobrevida do procedimento. João, tem uma pergunta prática. Eu acho que você que ajudou a liderar esse caso junto. Na hora que você vai fazer a retirada com essa sonda, a gente já havia até conversado, a mecânica é mesmo, por exemplo, de você tirar um filtro de veia cava inferior, Perfeito. né? Você vai com uma camisa e fecha aquelas alças da mola ali, né? Isso é confortável para o paciente? Exige mais alguma anestesia local? Como que é esse procedimento na prática, na realização? Eu vou até pedir ajuda para a Nath, não foi que você estava no ambulatório? Na verdade, eu não estava nesse dia também. Eu não estava no dia do ambulatório, mas foi feito no ambulatorial, o professor pode... ambulatorial, ele tem uma certa desconforto, não é assim tão simples, mas é suportável, assim, uma coisa de média intensidade. Não tem... entrando no consultório tranquilamente. Tranquilamente. O cuidado é que tem que entrar dentro da sonda ou dispositivo, para não traumatizar a uretra. Então o senhor teve uma impressão boa inicial do ITIND? Sim, muito boa. Nós fizemos a ITIND ou também o Urolift, são esses procedimentos minimamente invasivos, fáceis de fazer, em sedação e muito rápidos. Perfeito. Professor Birajara, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta em relação a assim, alguma coisa comparativa com uretrotomia, né? Esse ITIND me parece uma uretrotomia, como o próprio João falou, né? Por compressão. A gente sabe que também o procedimento de uma prostatotomia é muito simples, né? Se você fizer uma calha só, às vezes o paciente fica com sonda um dia e tal. Então, eu queria, assim, eu acho que seria interessante fazer um estudo comparativo até de qualidade de vida, né? O paciente fica, teoricamente, com, entre aspas, sonda 5 dias, né? Ele vai ficar meio como se ficasse com sonda. E na uretrotomia ele fica 1 dia, no máximo 2. Então, acho que também precisaria fazer essa avaliação, né? Se resultados e qualidade de vida fazendo uma uretrotomia às 12 horas, por exemplo, uma prostatomia que a gente fazia classicamente. Então, eu queria saber a impressão em relação a esse assunto histórico que nós já temos com a prostatomia. Será que isso é muito melhor que uma prostatomia feita com uma calha só? O que o senhor acha, professor Duncano? A gente tem que, realmente, não dá para a gente comparar, não foi feito um estudo comparando, mas ao princípio é semelhante. Professor Ossamo, bom dia. Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo bom. E queria saber o custo desse material aí.
Acho que a gente tinha comentado algo em torno de 20 a 30 mil, professor. É bem caro, né? Como toda tecnologia nova, né, professor? É isso, sempre vai, o final é o dinheiro que manda, né? Professor Fernandes, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. É maravilhoso uma nova alternativa, mas também aquilo que o Samo colocou o dedo aí, o custo disso daí. E o Birajara realmente levantou qual o contraste entre a uretrotomia e o uso desse novo material. Nós estamos aqui no Brasil e a gente principalmente trabalha com o SUS. Nós temos condições. Eu acho que nós precisamos elaborar um trabalho comparativo e avaliar a possibilidade de isso ser usado em relação ao custo, né? O D'Ancona colocou bem que em torno de 5 anos é um bom resultado. Se nós multiplicarmos, né, quanto que nós gastaríamos com medicação nesses 5 anos e o custo desse material, como que ficaria isso? Haveria formas de financiamento? Os convênios aceitariam isso? Mas, independente dessas questões, é uma alternativa muito interessante. E acho que vale a pena até a gente repensar um pouco mais em melhorar a uretrotomia interna para que a prostatotomia, perdão, para que a gente possa usá-la com mais frequência. Perfeito. Professor, tem uma pergunta aqui. Qual que é o tamanho da camisa do cistoscópio que passa o ITID por dentro? Qual que é a mínima? 20 frente. Então, eu acho que isso aqui é um fato interessante também, porque como nós vamos fazer, por exemplo, uma prostatotomia, a gente tem que usar um ressectoscópio, e às vezes não tem uretras tão grandes também que recebam o ressectoscópio. Acho que se você tiver materiais mais finos, sem necessidade de anestesias mais complexas, né? Procedimentos sem energia. Então, eu acho que é aí que o ITID pode, e todas essas MISTs, né, que essa Minimum Invasive Surgical Treatments, tem espaço, justamente para diminuir, aumentar a tecnologia e diminuir a invasão ao paciente. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar mesmo. Renato, tem alguns estudos começando a aparecer na literatura, comparando exatamente o custo do medicamento com o custo do procedimento. Em alguns serviços públicos, o medicamento é dado pelo Estado. E realmente o medicamento, em prazo de 5 anos, é mais caro do que esses minimamente invasivos, tanto esses novos procedimentos. Então, isso vem competir fortemente com o tratamento clínico. Excelente. Boas notícias, então. Vamos lá, João. Então, nosso próximo caso, paciente de 15 anos, sexo masculino, um paciente que vem encaminhado de um serviço externo aqui da região, com quadro de emagrecimento e dor lombar há 30 dias, paciente com vômitos, redução do débito urinário, estava sem urinar há 2 dias, foi passada uma sonda vesical de demora na origem sem débito, laboratoriais, um potássio de 7,4, uma creatina de 22, com 25 mil de leucocitose e um HB de 14. Nega antecedentes, uso de medicamentos, alergias, histórico de doenças na família. Paciente em irregular estado geral, hipertenso, o abdômen indolor, descompressão brusca negativa e não tinha nenhuma massa palpável ao exame físico, Jordano negativo bilateralmente, testículos tópicos e sem alterações e ausência de linfonodomegalias no exame físico. E aí, esse caso, 15 anos de idade, é isso? 15 anos. Com manúria, sondagem vesical. Dor há 30 dias, perda de peso. E aí, Jefferson, o que a gente faz agora? Bom dia, professor. Então, inicialmente, vamos precisar para esse paciente, né, tá com leucocitose, aí talvez sinais infecciosos, entrar com antibiótico de amplo espectro, medidas para essa hipercalemia que ele possui, solicitar exames laboratoriais para ele, e solicitar um exame de imagem, de preferência uma tomografia aí de abdômen, para que a gente possa fazer uma investigação inicial de presença de fator obstrutivo aí ureteral bilateral, para que a gente possa começar a investigação. Tem alguma coisa que nos diz agora que isso daí é uma insuficiência renal, pós-renal, renal, algum indício aqui, nesse momento da história, não? Não, assim, a princípio, eu não me lembro se foi falado dos exames laboratoriais dele, assim,
foi, mas Tem, sim. bom, essa questão dessa ureia bastante elevada aí pode chamar um pouco a atenção, né, para que a gente possa ter isso, né, e uma anúria completa também, né. Exame de imagem seria bem-vindo nesse caso. Sim, acho que é um fator importante a ser descartado, né, antes de considerar a pré-renal. Então, como bem falou o Jefferson, a gente fez medidas iniciais para hipercalemia, entrou com antibiótico, o paciente esteve aos cuidados da clínica médica desde a admissão e foi solicitada a interconsulta da urologia. A gente pediu uma toma de abdômen e um ultrassom de bolsa testicular, pensando logo após a tomografia. A tomografia, o paciente estava com macite, tinha linfonodos pélvicos com possível acometimento neoplásico de cadeias paraórticas, ilíacas externas e internas, uma lesão expansiva pélvica de densidade de partes moles de 9 por 4 centímetros. A lesão ela tinha um desvio do reto para a direita, tinha uma elevação do assoalho vesical e não conseguia individualizar do plano prostático. E o paciente tinha uma dilatação pelocalicinal e ureteral bilateralmente, provavelmente por uma compressão extrínseca. Fragmento de derrame pleural bilateralmente. Aqui uma ureterohidronefrose bilateral também. Essa dilatação ureteral e mais para baixo ali à esquerda a gente consegue ver essa massa pélvica com deslocamento do reto e da bexiga. Fábio, e agora? Qual que foi o que você viu nessa tomografia aí? Explica o quadro inicial e o que você pensaria em fazer nesse paciente? Bom, professor, paciente com uma síndrome consumptiva, esses linfonodos mais aumentados, provavelmente aí os linfonodos devem estar fazendo uma obstrução e provavelmente causando essa dilatação ureteral bilateralmente. Pensaria em desobstruir esse paciente nesse momento. O raciocínio é esse, uma insuficiência renal pós-renal, então. Perfeito. Quando a gente bate um olho num jovem, 15 anos, com esses linfonodos perióricos, o que vem na nossa cabeça imediatamente? Eu pensaria logo numa neoplasia de testículo, mas o João acho que pensou aí e pediu ultrassom testicular para esse paciente. E a não viu palpação nada. no testículo E a palpação também era normal. Palpação normal, o Doppler também não tinha alterações, testículos tópicos, volume preservado. No laboratorial, o R3 estava lá na urgência, se atentou a fazer a solicitação desses marcadores também de testículo, alfa-feta, LDH e beta-HCG todos negativos. O paciente mantinha os exames da origem, um leuco de 26.000, creatina de 21 e ainda mantinha hipercalemia. Então, como o Fábio já comentou, vou passar aqui, professor. A gente foi indicado uma cistoscopia para avaliação vesical e tentativa de desbloqueio endoscópico bilateral. Cistoscopia foi evidenciado um trígono vesical com uma lesão avermelhada infiltrativa, não foram identificados os meatos ureterais, foi realizada a lesão da biópsia dessas lesões e foi solicitado pela equipe da radiologia para fazer uma nefrostomia, uma vez que não foram identificados os meatos, não tinha uma dilatação tão importante assim, a equipe optou por solicitar uma ajuda da radiologia. Então, no lado direito, foi feita uma punção do grupo calicinal inferior, foi passado o fio guia e foi progredido o duplo J anterogradamente, sem intercorrências. No lado esquerdo, devido à dilatação e facilidade, optou-se por uma punção no grupo calicinal superior, também conseguiu a progressão aí do duplo J, e eu discuti com a equipe da rádio, eles falaram que geralmente costumam deixar a nefrostomia dos dois lados, associada ao duplo J, e fazer a retirada 3 dias após. À direita falaram que foi um procedimento um pouco mais tranquilo, deixaram sem nefrostomia. À esquerda teve um pouco mais de dificuldade na punção, sangramento discreto, deixaram a nefrostomia com essa programação de retirada em 3 dias. O paciente evoluiu com uma melhora da função renal e da leucocitose, optou por fechamento e retirada da nefrostomia após 72 horas e foi solicitado uma biópsia dessa massa pélvica guiada por tomografia. Só uma pergunta antes, João, deixa eu te interromper. Durante a nefrostomia pela rádio, foi usado só radioscopia ou fizeram com ultrassom também essa punção? Ultrassom e escopia, professor. Fizeram Então, com os dois. viram a janela com ultrassom também. Perfeito. Por isso ficaram mais seguros de fazer a punção no cálice Superior. Ok, por favor. Então, esse AP da biópsia vesical, o paciente veio a amostra aí com material de exudato fibrino leucocitário e hemorrágico e pedimos imunohistoquímica para confirmar. Porém, ele falou que os raros grupamentos avaliados apresentavam artefatos que prejudicaram a avaliação, então a gente não conseguiu ter nenhuma resposta com essa biópsia da lesão vesical. O laboratorial do paciente melhorou bastante, a função renal normalizou, foi para 1, então confirmando que era uma pós-renal mesmo. Melhorou o leucócito, o paciente teve uma boa evolução. Após 15 dias de internação e estabilização clínica, foi de alta para casa com os duplos J bilateralmente
e ia voltar em 15 dias para checar o resultado da biópsia. 3 dias após a alta, o paciente retorna com uma queixa de dor torácica à esquerda, uma tosse seca e dispneia. Falou que no momento da alta já tinha um desconforto torácico, mas na tomografia da admissão ele tinha um derrame pleural bilateral discreto. Foi imaginado que pudesse ser por isso. Fez um raio-x em outro serviço, tinha um velamento completo do hemitórax esquerdo, não tinha febre, falou que estava urinando normal. Foi pedir uma tomografia de tórax, aqui o raio-x da admissão. Perfeito, um raio-x desse, com diagnóstico, com velamento completo, tem líquido aí, né? A tomografia foi feita? Foi feita, derrame pleural volumoso à esquerda, todo hemitórax, com a telectasia compressiva do parênquima. Alguma dúvida no que fazer nesse paciente aqui? Jefferson, o que você faria no paciente desse, neste momento? Bom, professor, então a princípio faria uma punção de alívio e diagnóstica aí nesse hemitórax. E qual que você acha que é a origem desse hidrotórax, hemotórax ou derrame extenso? A princípio, pelo que tudo indica, pode ser neoplásico mesmo, mas assim, poderia vir da punção, que também foi feita, seria uma outra possibilidade, então a avaliação da creatinina aí também deve ser feita. Nos laboratórios de admissão, o paciente teve uma piora discreta da função renal, mas mantinha sem leucocitose. Então, foi solicitada a avaliação da torácica, foi feita uma toracocentese de alívio diagnóstico, com retirada de 1.500 ml de líquido citrino. A princípio, não tinha sido pensada essa hipótese de urina, mas eles falaram que tinha um odor muito característico durante a punção, então eles optaram por pedir a creatinina desse líquido. O raio-x de controle no segundo dia de internação, o paciente mantinha o velamento do hemitórax, uma avaliação bioquímica desse líquido apresentou uma creatina de 12, não tinha marcadores celulares para pensar em alguma neoplasia torácica. O paciente foi evoluindo, então, com uma piora da função renal. Foi pedido uma avaliação da urologia, a gente orientou deixar com sonda vesical, que ele estava sem sonda no momento, pediu um DTPA e orientamos a realização da drenagem de tórax. Nesse momento saiu o resultado da biópsia da massa pélvica. Professor Atanásio, se o senhor puder comentar para a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, bom dia, professor. Baixo, só. Veja bem, eu gostaria de ter uma informação da cistoscopia, exatamente. Podia fazer uma descrição melhor dessa lesão? Ela era de localização do trígono? O Caio vai descrever. Era exofítica? Chamava a atenção? Bom dia, professor. A cistoscopia dele foi bastante difícil, a gente perdeu os parâmetros anatômicos, até a entrada do aparelho era bem dificultada pela massa ali, para a gente fazer a báscula e subir acima do colo. Não tinha nenhuma lesão exofítica, era uma bexiga de aspecto com mais hiperemia mesmo que lesões vegetantes, bastante comprimida, mas a gente não conseguiu identificar meatos, e a princípio não tinha nenhuma lesão chamativa para realizar a biópsia que chamasse atenção. Não tinha lesão nenhuma, era mais infiltrativa e inflamatória. Dispersas, exato. Mas o assoalho estava elevado? O assoalho elevado. Se ele estava infiltrado? Elevado. Elevado, sim, mas não infiltrado. Mas você acha que é um problema da próstata ou da bexiga? Não, é isso que eu queria perguntar. Parecia um problema de por fora da bexiga, rebatendo a bexiga por fora. Isso. Eventualmente pode ser algo que uma massa tumoral da própria próstata elevando o assoalho, ou não? Usa o microfone. Professor, quando a gente introduziu o cistoscópio, ficou essa dúvida, sim, de ser algo da próstata, porque era bem difícil a gente manusear o cistoscópio ali, fazer a báscula e manusear o cistoscópio dentro da bexiga do paciente. Então, a gente pensou em ser algo da próstata ou pela massa que estava comprimindo essa região. Bom, veja, agora, essa biópsia que foi feita no assoalho da bexiga foi inconclusiva, né? Tinha apenas exudato e eu revi também, não tem nenhuma conclusão. Agora, essa é a biópsia da massa pélvica, né? Então, nós vemos uma neoplasia muito indiferenciada, são células pequenas. Vamos ver a próxima, o aumento maior. Estão vendo que está infiltrando o tecido adiposo, né, dessa região. As células, então, pequenas, escasso citoplasma. Eu acho que tem um aumento maior. A próxima, isso.
Vejam, citoplasma escasso, núcleos não apresentam nucleolo, aparentemente parece haver um certo facetamento, né, dos núcleos. Então, uma neoplasia totalmente indiferenciada, que morfologicamente a gente tem dificuldades em fazer um diagnóstico, né, de linhagem histológica. Então, esse é o tipo do caso que necessita realmente uma imunistoquímica para nos apoiar, para nós vermos qual realmente poderia ser a linhagem. Essa imunistoquímica, ela ainda está sendo realizada, nós não temos ainda o resultado, ela é bastante ampla, mas o que eu poderia, talvez, especular, do ponto de vista puramente morfológico, talvez duas possibilidades mais prováveis. Uma seria o rabdomyosarcoma, que teria essa morfologia. A outra possibilidade seria uma neoplasia neuroendócrina de pequenas células, que também teria uma morfologia bastante semelhante. Do ponto de vista, se nós, é lógico que podemos ter surpresa, né, de ter alguma outra neoplasia e diferente dessas linhagens, um neuroectodérmico, uma coisa desse tipo, mas em termos assim da idade, talvez o mais provável aqui desta possibilidade que eu coloquei, rabdomyosarcoma e a outra de neuroendócrino de pequenas células, mais provável de rabdomyosarcoma, porque ele é adolescente, né? Então, é nessa faixa etária, tanto para a origem na bexiga ou para a próstata, esse seria realmente o tumor mais frequente. E a morfologia, de alguma forma, ela pode ser compatível. A outra possibilidade, que seria o neuroendócrino de pequenas células, a faixa etária já não seria própria, né? A faixa etária seria dos indivíduos adultos, né? Mas o que nós podemos dizer nesse momento que é apenas uma neoplasia indiferenciada de pequenas células e que nos escapa, no momento, a linhagem histológica. Nós vamos precisar, então, aguardar esse estudo imunistoquímico para uma definição realmente dessa neoplasia. Eu gostaria até de ouvir, talvez, a Helena, oncologista, a respeito dessas duas possibilidades que nós estamos colocando, ou se ela teria alguma outra possibilidade. Oi, professor, bom dia. Bom dia Porque a nós todos. não sabemos exatamente qual é a origem, né? Você vê que Exatamente. está em aberto, quer dizer, se é vesical, se é próstata ou alguma outra região, né? Sim, professor, esse caso foi muito dramático, né? Está sendo muito dramático para a gente sobre isso também. Inclusive, por conta da idade, a gente já pediu a transferência dele para o Boldrini, mas por conta questão social mesmo, né? Por ser um adolescente em idade escolar, e o Boldrini tem melhor possibilidade para abranger esses pacientes. E essa transferência provavelmente vai ser feita. Bom, o que a gente pensou sobre esse caso, professor, talvez uma possibilidade de sarcoma de Ewing também extraósseo, né, dessa massa pélvica. O que o senhor acha, professor Athanasi? Qual foi a sua pergunta, Helena? Sarcoma de Ewing extraósseo, professor. Sarcoma de Ewing. Pode sim, dentro dessa linhagem dessas células indiferenciadas, né? Veja, eu coloquei apenas essas duas em termos assim morfológicos, né? Associando então a origem na bexiga e na próstata, né? Mas qualquer outra neoplasia da linhagem assim diferenciada pode ser sim. A gente espera que a imunistoquímica possa realmente poder chegar ao diagnóstico final. Nós esperamos ansiosamente essa imunistoquímica. E eu gostaria de perguntar para a doutora Elba se ela nos ajudaria aí com o exame do PET-CT, o exame da nuclear, por favor. Oi, bom dia. Eu acho que até tinha levantado a mão por causa disso.
Veja, 2 biópsias, tá tão com cara de sarcoma isso, né, professor? Porque 2 biópsias inconclusivas é o que a gente acaba vendo em pacientes que têm sarcomas por conta de áreas de maior e menor agressividade. Então, o senhor já falou que é um tumor mais indiferenciado, então ele tende a captar bastante glicose. Então, ele pode ser um rabdomil, FDG capta muito em rabdomil, o rabdomil embrionário da próstata é uma das captações mais elevadas que tem. Para neuroendócrino também, indiferenciado, que pode acontecer, por exemplo, neuroectodérmico, a captação de FDG é bem alta, né? Então, poderia ser uma hipótese, um sarcoma extraósseo, como o Ewing, por exemplo, que a Helena levantou. Então, eu acho que esse é um caso que merece um FDG, até porque se vier de novo, continuar inconclusivo, a gente consegue mapear melhor a área tumoral que tem maior captação para ajudar numa eventual rebiópsia, se precisar. Deixa eu adiar esse paciente. Perfeito, professor. Mas assim, agora a gente está no momento do caso e que existem alguns procedimentos a ser feito diagnóstico, porque ele está com uma evolução clínica. Enquanto a gente espera imunohistoquímica, ele tem uma evolução clínica que o João vai mostrar aqui, que demanda uma conduta. Então, vamos ver como se desenrolou esse caso, da questão clínica e não diagnóstica definitiva. Por favor, João. Na avaliação, como ele teve esse derrame pleural importante com essa creatinina elevada, a gente procurou alguns artigos e vários sugeriram a realização do DTPA. A gente acabou solicitando esse exame aí para confirmar se tinha essa fístula. A doutora Elba puder comentar para a gente o exame. Ibrahim, põe a seta ali no rim direito, é o azulzinho. Esse é o rim. Então, ali tem um fluxo, você pode até ver nas imagens sequenciais, tem um fluxo um pouquinho reduzido para o rim direito, um fluxo normal para o rim esquerdo, que é o vermelho. Você pode ver na imagem ali dessas imagens dinâmicas. Então, é o fluxo chegando no rim. Tem fluxo preservado relativamente para o rim esquerdo, um pouco reduzido para o rim direito. Aí, nessa imagem, o que a gente pode ver é um rim direito, primeiro, que tem uma função reduzida discretamente, e o rim esquerdo, você consegue colocar a seta no rim esquerdo, por favor? Isso. Isso. Aí o rim esquerdo, acima do rim a gente vê essa área toda fria que representa esse derrame pleural volumoso, e tem um acúmulo de DTPA nessa região. Então, o DTPA está subindo para o hemitórax esquerdo. Está mostrando que tem essa comunicação, né? O DTPA está uma fístula para o hemitórax. Perfeito. Esse vídeo consegue demonstrar esse fluxo. Isso. Bonita imagem. E aí, João? Então, o paciente foi avaliado pela cirurgia torácica, realizada a drenagem de tórax com pneumovalve, que é um dreno com válvula sem selo d'água. E ele foi evoluindo nos dias com redução do débito urinário, chegou a ficar anúrico. Então a gente pediu um raio-x em ultrassom para confirmar o posicionamento dos duplos J. Nesse momento a nefrologia já avaliou, foi passado um cateter de Schilling, iniciada a diálise para o paciente. No ultrassom ele falava da lesão, mas estava bem locados os cateteres da derivação, foi evoluindo com piora da função renal. No controle radiográfico do tórax após a drenagem, nos primeiros dias ele manteve aí um débito no dreno de tórax de 2.000, variando aí entre 400 a 3.000 ml por dia no dreno de tórax. Débito urinário na sonda vesical de demora de 400 ml. E a gente pediu uma nova tomografia para avaliar agora, já que a gente pensou na possibilidade de obstrução pela massa tumoral desses catéteres bilateralmente. Ele está em programação agora de realização da nefrostomia. Nós discutimos com a equipe da cirurgia torácica. Eles falaram que tem a possibilidade de realização de uma pleurodese, mas nesse momento, como ele estava mantendo o débito urinário pelo tórax, por esse dreno, eles achavam melhor não realizar no momento, fazer a nefrostomia e após a realização da nefrostomia, a gente fazer uma pleurodese para ele, para poder fechar essa fístula, fechar essa comunicação. Como a doutora Helena falou, a gente está aguardando transferência aí para o Centro Infantil Boldrini. Então, resumindo o caso aqui, é um caso que tem um diagnóstico oncológico ainda em aberto, prognóstico ruim, provavelmente cirúrgico, uma insuficiência renal pós-renal,
está derivado, duplo J não está sendo suficiente, a gente vai ter que fazer uma derivação um pouco mais eficiente para ele, até para diminuir a fístula. Só fazer uma pergunta para o senhor, professor. O senhor que tem experiência ampla em procedimentos endurológicos, cirurgia percutânea, e em alguns casos a gente acaba tendo que fazer realmente punção em grupo calicinal superior. Não sei se o senhor já teve um caso assim, que acaba fazendo uma fístula, uma comunicação. Fístula não. Hidrotórax por punção em polo superior já tive, que se resolve mesmo no pós-operatório imediato com uma drenagem e a punção do líquido e não precisa de drenagem torácica. Tá? Essa é a grande maioria dos casos. Lembrar que punção da 12ª, você tem até máximo de 10% de complicações com hidrotórax. Agora, quando você vai para 11º espaço, isso aumenta exponencialmente. Então, você tem chance muito maior de complicações torácicas. E essas complicações intraoperatórias são diferentes dessa fístula. Isso daí é um caso mais grave. Acho que talvez por estar obstruído embaixo, ele acabou aumentando a pressão. E manteve. Então, as complicações de uma percutânea para um cálculo, com uma doença benigna, bem menores. São menores e com resolução no intraoperatório na grande maioria das vezes. Então, esse é um caso dramático, como a doutora Elba disse mesmo, né? Então, assim, é um caso que agora a gente vai ter que ver o desenrolar oncológico. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para a Helena. Helena, dessas 3 possibilidades puramente morfológicas, nós aventamos, então, rabdomiosarcoma, o neuroendócrino de pequenas células e o primitivo, o PNET, né? Isso, PNET. Ósseo, existiriam diferenças básicas em termos, assim, do tratamento quimioterápico? Ah, sim. Seria distinto, dependendo do diagnóstico. Por exemplo, se for um sarcoma de Ewing, o tratamento é bem extenso, é de 1 ano. Então, você faz quimioterapia e após 3 meses você reavalia esse paciente para fazer ou a cirurgia de resgate ou a radioterapia de alguma massa que sobrou. E aí completa esse tratamento quimioterápico até 1 ano. Então, por isso que se for um Ewing, seria melhor ele tratar de fato lá no Boldrini, porque essa quimioterapia ela traz muitas complicações, neutropenia febril, esse paciente interna muito. Então, seria muito bom se ele fosse para o Boldrini mesmo. Já o rabdomiosarcoma é um pouco diferente. São todos baseados em doxorubicina, né? E que causam muita neutropenia febril. Excelente. Mais ou menos essa a diferença dos Tem o neuroendócrino de pequenas células também? Também. Perfeito. Excelente, pessoal. Não, pera um pouquinho. Tinha uma pergunta para a Helena. Se o quimioterápico é o mesmo, por que não começa a tratar ele, uma vez que a evolução está sendo tão ruim e tão rápida? Na verdade, a gente queria ter pelo menos uma posição um pouco mais clara assim, do que realmente é esse caso. Porque, por exemplo, se for Ewing, você faz essa químio, só que você alterna com um outro esquema, entendeu? É um pouco diferente. Só por isso que a gente está esperando a imunohisto mesmo. Esperar mais um pouco não vai dar tempo, né? Bom, pessoal, eu acho que é um caso dramático que a gente está esperando as condutas finais. E, Juliano, você quer falar alguma coisa? Então, urológico vai fazer 2 nefrostomias novas. Tá bom. Perfeito. Eu acho que é isso. A conduta que estava pendente era exatamente essa. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria pôr um comentário. Minha experiência com essa nefrostomia de catéter mono-J não é boa. Os meus 2 últimos casos entupiram, parou de drenar e eu tive problemas. Eu tenho a impressão que, se nesse caso for feita uma nefrostomia pela tradicional sonda Foley, uma Foley 20, no cálice inferior, no centro cirúrgico, com dilatação, acho que vai drenar melhor e vocês terão a possibilidade de troca mais fácil com um trajeto mais retilíneo. Eu tenho essa opinião.
Ô, Juliano. Renato. Oi, pode falar, viu, Marcos? Não, eu só ia falar que eu concordo com o Juliano. Eu achei muito estranho eles terem funcionado o grupamento calicinal superior, sendo que era uma hidronefrose homogênea, vamos dizer assim. Era uma obstrução ureteral, então era uma hidronefrose toda por igual. Não tinha segmento do polo superior, do grupamento calicinal superior mais dilatado para justificar essa punção superior. Então eles assumiram um risco ali, mesmo com o ultrassom, lógico, deve ter tido um motivo, mas é difícil de explicar. A punção no superior ou no médio ali era para ser tão fácil quanto, né? Então fica essa dúvida de por que terem arriscado de ir lá para o superior. Alguma justificativa deve ter, mas eu concordo, fazendo no inferior ali ou no médio com uma sondagem melhor, e eventualmente do outro lado também, deve melhorar, pelo menos do ponto de vista da insuficiência pós-renal aí. Excelente, Neto. Eu acho que é isso. Está decidida a conduta, drenagem alta, nefrostomia, esperar a imunistoquímica e ver a transferência de pacientes. Seria bom ter um segmento disso depois, João. Perfeito, perfeito. Já passamos de 8h30. Agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom dia. Está encerrada a reunião de disciplina de urologia. Obrigado a todos.